Bem, agora vamos falar sobre a questão dos íons, né? Vou até colocar aqui que eu esqueci. Íons. Pronto. Ih, tem que silenciar esse celular, tá falando pra caramba aqui. Deixa eu dar uma silenciada. Tá, pronto. Seguinte, vamos analisar. Aqui eu tô falando de cátions e íons. O que eu posso falar de cátions? Cátions está relacionado a íon positivo. Íon positivo. Quando rola um íon positivo, o que acontece? Eu perdo elétrons. Tá? E quando eu perdo elétrons, o meu átomo, né, fica com um símbolozinho aqui de mais, porque ele está positivo. Se eu estou perdendo elétrons têm carga negativa e prótons têm carga positiva. Se eu perdi um elétron, está em desequilíbrio e aí ele começa a ficar com uma carguinha negativa. Tá? O ânion já é o contrário. O ânion está relacionado com um íon negativo. Negativo. E aí como é que funciona isso? Eu ganho elétrons. Eu ganho elétrons. E aí ganhando elétrons, eu fico com mais elétrons do que prótons. E ficando com mais elétrons, eu fico, olha aqui que acontece, eu fico, ó, com uma carga negativa. Aí eu fico com um sinalzinho de menos, tá? Então, com isso, eu já consigo interpretar algumas situações aqui. Por exemplo, esse símbolo aqui, esse elemento químico aqui, quem é ele? Ele é, vamos ver na tabela, se não me engano é o nitrogênio. Deixa eu ver se é o nitrogênio mesmo. É ele mesmo, tá aqui. Nitrogênio, não sei se vocês estão conseguindo ver, o número atômico dele é 7. Então vou botar aqui, ó, na tabela, o número atômico dele é 7. E aí, lembra que eu falei para vocês que ó, número atômico é igual o número de prótons, tá? Então, significa que o número de prótons dele também é 7. Só que aí, ó o que acontece? Tem esse menos 3 aqui. O que significa isso? Significa que ele tem 7 elétrons, porque se ele tem normalmente na tabela ele está neutro, ele está estável, ele está tranquilão. Então se ele tem 7 prótons, entende-se que ele tem 7 elétrons. Só que aí, ó, o que aconteceu aqui, ó? 3 elétrons. Isso aqui significa elétron, tá? Elétronzinho, tá? 3 elétrons. Então, o número de elétrons dele é 7 mais 3. Então, na verdade, ele tem 10 elétrons, tá? Então, ele tem 10 elétrons. Tem 7 prótons e 10 elétrons. É assim que funciona. Vamos analisar o flúor. O flúor, vamos ver na tabela, ele está aqui. O flúor, o número atômico dele é 9. 9. Então, está aqui, número atômico 9. Mas o que? Significa que ele na tabela tem 9 prótons. Legal, ele tem 9 prótons. Só que, olha a situação aqui, tem um elétronzinho aqui, está dizendo que tem um elétron a mais.
Ih, rapaz, então, quantos elétrons ele tem? Vamos ver. Ele tem 9 elétrons, que já estava lá no esquema, mais um elétron, né? Só tem um tracinho, tem ninguém aqui, é porque é um elétron. Então, ele tem 10 elétrons, tá? Legal, legal, legal. Vamos ver agora, por último, esse elemento químico aqui, que é o alumínio. Vamos ver o alumínio. Alumínio está aqui. Alumínio tem número atômico 13. Então vamos lá. Alumínio, número atômico 13. Ou seja, ele neutro, ele direitinho, ele tem 13 prótons, né? Só que aí olha só o que aconteceu. O que aconteceu? Ele tem, quer dizer, aqui está um 3 mais. Significa que ele tem mais 3 prótons? Não, negativo. Significa que ele perdeu 3 elétrons. Aí que está a diferença, tá? E aqui, ó, perdo elétrons. Não é nada de ganhar próton. É perder ou ganhar elétrons. Perder ou ganhar elétrons, tá? Então, ó, o que está acontecendo aqui? Ele tinha 13 elétrons. Tava tranquilo, tava de boa. Só que aí perdeu 3 elétrons. E aí o que aconteceu? Ficou com 10 elétrons, tá? É isso aí. Quando você perde elétrons, é um cátion, né? Como tá falando ali em cima na folha, tá? Cátion, perdo elétrons. E aqui, ó, ânion. Ânion, ganho elétrons. Tá? Vou botar aqui também, porque aqui também tá rolando um ânion. Tá? O esquema é esse. Valeu? Deixa eu ver se tem mais algum detalhe. Ah, tem um detalhe interessante aqui. Vou até destacar. Que é o seguinte. Olha aqui que aconteceu. Aqui deu 10, aqui deu 10, aqui deu 10. Aí, para vocês entenderem a diferença, vou até pegar outras cores aqui para ficar bonito. Olha o número de prótons desse cara aqui. Olha o número de prótons desse cara aqui. E olha o número de prótons desse cara aqui. Olha o que aconteceu, né? O que aconteceu aqui, ó? Aqui tem 7 prótons, aqui tem 9 prótons e aqui tem 13 prótons. Mas olha o número de elétrons, ó, tá igual. Os prótons estão diferentes, mas o número de elétrons está igual. Sabe qual é o nome disso aqui? Significa que esse ânion e esse cátion são, olha que bonito, vou até escrever com essa caneta aqui, isoeletrônicos. Que bonito, isoeletrônicos, tá? Por quê? Porque eles têm o mesmo número de elétrons, ok? Então, tá explicado aí o esquema dos íons, né, do cátion e do ânion. E com isso, você já tem condições de se virar nessas contas aí, nos exercícios de semelhanças atômicas, né, nos cálculos, tá? Se você ficou com alguma dúvida, pode perguntar nos comentários. Se você viu alguma irregularidade, fique à vontade também para falar nos comentários, mas não esqueça de dizer a referência bibliográfica para eu poder colocar na errata. Valeu? Até mais!